Bora lá? Então, microfone fechado para eu poder falar e depois, quando eu necessitar, eu peço para vocês abrirem o microfone. Estamos gravando. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos recapitular a última unidade e vamos, a partir daqui, dar início a uma unidade nova, beleza? Eu recebi várias remessas das atividades da semana passada. Geralmente, quem está comigo aqui é quem manda, mas teve gente que ainda não me mandou e eu preciso que vocês me mandem fotos. E não precisa atazanar a mãe, o pai, ou o pai e a mãe não precisam atazanar vocês, porque vocês estão no 5º ano, vocês já sabem fazer isso. Fez, fotografou, mandou para o professor dá um ok. Entendem? Porque senão vai ficar cada vez mais difícil de nós sedimentarmos o conhecimento se a gente não tiver esse alicerce aqui. Então, precisa desse alicerce, ok? Torno a dizer. Ana Helena, você está aí? Sim. Sua câmera. Vou abrir agora. Isabela Gesso, sua câmera. Calma aí, professor, já vou abrir. Então, vem aqui a recapitulação da unidade que nós encerramos, tá? Elas estão aqui ilustradas por lindos vasos marajoara. A primeira declaração, o que diz Henrique Máximo? Podemos encontrar arte brasileira pré-histórica no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Isso, que a gente viu vídeo, que a gente viu imagem. Então, assim, é um erro a gente acreditar que a arte brasileira existe só depois da chegada dos portugueses. Já existia arte pré-histórica, arte indígena, e o que há no Parque Nacional da Serra da Capivara é o que foi preservado disso, e que os estudiosos estão lutando para conservar. Segunda observação, Ana Helena, larga essa escova agora, Ana Helena, não é o momento. Tem uma segunda observação para você ler para mim aqui. Pode abrir o microfone. Pode ler. Essa aqui, ó. Uma cultura pré-histórica brasileira importante dos povos marajoaras que habitaram principalmente a ilha de Marajó, que hoje é parte do estado do Pará. Isso. A Ilha do Marajó é uma ilha toda diferente, assim. Para vocês terem uma ideia, a polícia lá anda montada em touros. E lá houve uma civilização, a civilização marajoara, que produziu muita arte, inclusive os vasos que inspiraram o Vicente do Rego Monteiro, que a gente já estudou nessa unidade. A próxima observação... Porque está travando muito para mim. Eu acho que é para você, Amori. Tá para ela. Então, agora, o Henrique Eric vai ler essa observação que está na página 44 e que está destacada aí pelo professor. A história da arte brasileira teve fases diferentes após a chegada dos portugueses. No entanto, Vicente do Rego Monteiro, que é considerado um modernista, soube mesclar temas e estilos visuais de fases históricas diversas para a criação de um estilo próprio e que representa a história nacional. Então, Vicente do Rego Monteiro foi desses artistas que não foram buscar influência europeia. Ele era modernista e ele buscou influência aqui no Brasil mesmo. E onde ele encontrou? Nos vasos marajoara, que ele conheceu num lugar que a gente abordou semana passada. Onde é que estavam os vasos marajoara que o Vicente do Rego Monteiro conheceu e que ele permitiu que inspirasse sua obra? No museu onde foi queimado. Qual museu? Museu tem bastante. No museu lá que... não lembro o nome, mas ele foi queimado. No museu que sofreu um incêndio? Sim. O Museu do Rio de Janeiro. Museu Nacional do Rio de Janeiro, que antes de ser museu foi um palácio real. Eu me lembro que eu mostrei para vocês na semana passada, e vocês falaram, nossa, parece o Palácio de Buckingham, parece um palácio de filme, e parece mesmo, né? De lindo que era. Parece. Infelizmente sofreu um incêndio. E aí, quem está aqui na reta para mim, com a conta da Érica, é o Enzo. Enzo, lê essa última observação para o professor. Os museus são fundamentos para a preservação da memória e do patrimônio.
Ah, tá. Os museus são fundamentais para a preservação da memória e do patrimônio cultural brasileiro. Por isso, devemos ajudar na sua conservação, apoiando-os de várias maneiras. Isso. Então, assim, ó, o jeito de conservar as histórias, as memórias, a arte, os fósseis e todas as evidências do passado é colocar no museu, porque o museu ele é preparado, gente, para conservar, para restaurar, para mostrar para o público, para dar segurança, tudo isso que vai revelar muito do passado para a gente. Então, o museu tem que ser seguro. O Museu Nacional não era seguro, não era totalmente seguro, certo? Então, ficou muito complicado manter a conservação dele e acabou acontecendo incêndio, e com ele a gente perdeu tudo aquilo. Agora, na página 45, Heloísa, desculpe. Heloísa, lê para o professor o que é para fazer na página 45. Escolha uma das pinturas apresentadas nessa unidade e no quadro a seguir desenhe uma nova versão da obra. Você pode mudar qualquer aspecto da imagem, como roupa dos personagens ou os objetos que estão em volta deles. Você também tem a opção de adicionar objetos atuais na pintura que não existiam no momento de sua criação, como computadores, celulares ou televisões. Então, obrigado, Heloísa. Nós temos aqui várias obras reproduzidas nessa unidade. Nós temos o Vaqueiro, do Vicente do Rego Monteiro. Do mesmo autor, nós temos o Menino e a Tartaruga. Temos aqui o Rabino. Que mais? Nós temos a Primeira Missa no Brasil, nós temos a Independência ou Morte, temos a Pequena Moeda de Cana-de-Açúcar. Você vai escolher qualquer uma delas, e na página 45 você vai desenhá-la de novo. Só que você vai desenhar do seu jeito, você vai colocar roupa diferente, você vai colocar objetos modernos se achar necessário, e essa atividade fica para vocês fazerem depois, tá bom? Eu ia fazer agora. Não, essa aqui tem que ficar para depois, porque eu tenho que fazer essa parte teórica com vocês. E iniciamos aqui a unidade 3, a música, o Brasil e a música. Vocês estão vendo que a gente está abordando arte brasileira? A gente falou da arte pré-histórica brasileira, da arte moderna brasileira, agora a gente vai falar de música no Brasil. Normalmente, os materiais didáticos começam a considerar a música lá fora, quando começou e tal. Pá. Eu acho bacana que aqui a gente conhece primeiro o que tem no Brasil, o que foi feito no Brasil. E depois a gente estende esse conhecimento para fora dos limites nacionais. Tem um monte de instrumento musical aqui, alguns vocês conhecem, né? Aqui tem um trompete, um violino, aqui é um oboé, me parece. Um xilofone, um pandeiro, um piano de cauda, uma trompa, maracas, violão. Quer dizer, tem um monte aqui de instrumento musical, né? Nós poderíamos aqui gastar alguns minutos identificando cada um deles. Mas vamos lá. Eu gostaria que vocês parassem e pensassem. Eu vou escolher 5 alunos para falar o nome de uma música, mas não pode ser música internacional. Tem que ser música nacional. Então, eu vou contar até 5, fecha o olho aí, e lembra do nome de uma música nacional, e eu vou escolher 5 alunos para participar. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre, sua música pode ser qualquer uma. Não precisa ser sertaneja necessariamente, ou infantil, ou não precisa ser funk. Pode ser a música que você lembrar, tá? Mas tem que ser, a única regra é ser música nacional. Fala, Elisa, o nome da música que você lembrou? Lembrei da Cai Cai Balão. Cai Cai Balão, que é uma música folclórica. Ótima lembrança. Agora eu vou perguntar, deixa eu ver aqui para o João Guilherme. Não lembrou? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Eu tenho ainda 4 oportunidades. Quem quer falar? Eu. Dedinho levantado assim, ó. Dedinho aqui, aí eu escolho. Laura. Eu lembrei da música Regime Fechado.
Regime fechado. E quem que canta? Simone Simari. Advogado, Isso daí. Quem que canta essa música, Laura? Simone Simari. Simone Simari. Ah, entendi. Precisa falar mais com a tua mãe, tá, Laura? Viu? Agora vamos lá. Eu vou pedir para a Carol Mortian citar uma música. Olha, eu não lembro o nome da música, mas eu acho que é Curió do Bico Doce. Quem canta? Não sei. Então eu vou ouvir Isabelle agora. Tiro ao Álvaro. Tiro ao Álvaro, que é uma música da Dona Irã Barbosa, gravado pela Elis Regina. Sensacional lembrança. E vamos ver aqui, Isadora. Eu lembrei daquela música lá, Pula Fogueira, ai, ai. Pula Fogueira, que é outra música folclórica. Ótimo. Eu acho que o problema da gente lembrar de música nacional é que a gente ouve muita música internacional. Verdade. Tem um tal de Dancing Monkey que tocou o ano passado inteirinho. Vocês lembram dessa música? Nossa, pronto, é pra você saber. Vocês adoravam essa música. Ano passado, o meu toque de celular era isso. Não, Então. ano retrasado, eu acho que era retrasado. Pois é, Era olha só, a retrasado. gente Era viciado. é mais fácil. Se eu tivesse fechando o microfone, baixando a mãozinha agora, se a gente tivesse perguntado, lembra o nome de uma música internacional em inglês? Ia ficar até mais fácil, porque nós, quando ligamos o rádio, as músicas que tocam são internacionais, são estadunidenses. As músicas que você acha na internet, na maior parte das vezes, vêm dos Estados Unidos. Então, eles sabem vender muito bem a música deles. Mas a gente está falando de música brasileira. Now United, né, Luísa? Now United. Então, Uma página nós mesmo. estamos falando de música nacional que é muito rica e que não pode ser esquecida. Bora de novo para o material didático. Ó, pronto, eu quero saber. Vamos lá, O olha que é só. a United? Uma pergunta. Unidos Agora é uma banda que o nome quer dizer Unidos Agora, ideias em construção, na página 48. O início da música no Brasil, e eu vou ler, agora só ouçam. Na sua opinião, a música começou a existir no Brasil somente com a chegada dos portugueses em 1500? Não, a gente viu uma história que a música foi feita lá bem antigamente, lá nos primeiros povos. Todas as culturas, mesmo as pré-históricas, já produziam música, e isso não era, e o Brasil não era exceção. Então já tinha gente produzindo música no Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Assim como aconteceu nas artes visuais, que nós vimos na unidade 2, a arte fez parte das celebrações e rituais indígenas dos povos que viviam no Brasil, antes mesmo da chegada dos colonizadores. Além disso, em um período ainda mais distante, conhecido como pré-história brasileira, esse tipo de manifestação cultural já estava presente no Brasil, como veremos ao longo da unidade 3. O grande problema em falarmos de história da música é que ela é composta pelo som, e por isso, após ser produzida e ouvida, ela se acaba. Desse modo, se não houver alguma forma de registrar as músicas, não temos como provar que elas existiram. De qualquer maneira, por meio de pesquisas e observações de achados arqueológicos, assim como do estudo dos costumes dos povos indígenas ao redor do mundo, podemos afirmar que a música sempre fez parte da vida dos seres humanos. Então, nós temos aqui um indígena da etnia Tiuca tocando um instrumento de sopro em Manaus, no estado do Amazonas. A gente sabe que eles produziram música porque a gente estuda o que foi deixado, né? Observa os hábitos dos indígenas da atualidade, estuda as evidências arqueológicas, então a gente sabe que existia música. Mas na época ninguém escrevia música. Então como é que prova? Então a música, a gente só sabe que ela existe porque ela ou está sendo tocada ou ela está gravada. Né? Sem esse recurso a gente não sabe que ela existe. Ou a gente tem que ter um registro escrito da letra e da melodia, da parte tocada e da parte cantada. Aí a música fica registrada. Essas músicas pré-históricas ou as indígenas, elas não eram registradas nem gravadas, né? Elas não eram escritas. E aí fica complicado de descobrir, mas felizmente as pessoas estudam o suficiente para poder produzir teorias a respeito dessas criações musicais. Então já tinha na pré-história brasileira e os indígenas já produziam música. Vamos lá, continuando?
Sim. Voltando aqui para a página 49, construindo conhecimentos, a história da música no Brasil. Então, a gente vai falar do período pré-histórico da música brasileira. Tem aqui orientando novamente uma pintura na Serra da Capivara, uma pintura rupestre, e uma dança dos índios da etnia Calapalo, no estado do Mato Grosso. Então, quem dança precisa dançar com música, né? A gente não dança sem música. Vamos lá ver como é que acontecia? Eu vou pedir para... Cadê a Enza, do meu coração? Ah, a Enza está aqui. A Enza é irmã do Loreno, ou Loreno. não? Isso. Nós temos o Lorenzo e a Enza, que são do meu coração, meus gêmeos Loreno. favoritos do Brasil. Na verdade, o nome deles é Lorena e Enzo. Olha só, eu fico falando, de repente eu confundo. Lô, Lorena. Igual o negócio de Maximiano, né? Você ficou a festa inteira dando pra... me chamando de Henrique Maximiano. E era Máximo? Máximo! Vamos lá. Lorena, meu amor. Música na pré-história brasileira. Posso ler? Pode. É uma pena não podermos conversar com as pessoas que criam as pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, para perguntarmos o que elas quiseram representar naquelas formações rochosas. Posso continuar? Por favor. No entanto, podemos dizer que alguns eventos ou manifestações da cultura pré-histórica foram importantes o suficiente para serem registrados naquelas rochas. Observe as imagens a seguir. Então, olha só, esses são indígenas dançando. Dançando, isso indica que tinha música, certo? Aqui, nessa imagem, os estudiosos concluíram que estava acontecendo um ritual, provavelmente é o som de algum tipo de discurso musical. As pessoas fazendo música com a boca, ou com o corpo, imitando o som das aves, ou até com algum instrumento que eles tinham fabricado. Né, Carol Mortian? Certo? Então, vamos lá. Compare as duas imagens e verifique que semelhanças podem ser encontradas entre elas. Converse com os colegas e com o professor sobre essa questão e registre suas impressões nas linhas a seguir. Vamos pensar? Pintura da Serra da Capivara. Foto do ritual indígena dos Calapalo. Elisa, tem alguma coisa parecida? Tem. Na pintura rupestre, parece pessoas numa fila com bastante pessoas. Ah, e aí, interessante. E ali também tem uma fila cheia de índios. Então, a gente pode dizer que as duas imagens apresentam pessoas em fila. Sim. Vamos anotar a resposta? As duas imagens apresentam as pessoas em fila. Tudo bem? Sim. Todos anotaram, meus amor? Meu lápis caiu, ele não foi para um lugar de pertinho do meu, que eu consegui pegar meu pé. Ele caiu lá na China. O que aconteceu? Quem que está falando que caiu o quê? Caiu meu lápis. Ele caiu lá longe, ele não caiu em pé. Tá bom, então vamos fazer a anotação. Mais um minutinho. Você tá falando da anotação da A1, né? Isso, a anotação da questão apresentada na página 49, que a próxima já tem outras reflexões. Tá, mas é para pôr só aquilo que você falou? Ou é para pôr mais? Eu acho que tem só essa semelhança. Eu, observando,
Henrique, dá uma olhadinha nas pessoas da pintura rupestre, que parece que elas têm algumas coisas na cabeça, não parece? Que são ornamentos. Então, eles podiam já ter algum tipo de ornamento na cabeça. Dá a impressão que isso é o cabelo, né? Mas não, podia ser um cocar, como esses usados pelos indígenas. Também é outra coisa parecida. Mas vamos ficar só com a fila, que para mim tá bom. Professor, a hora que Oi. você falou de música, a hora que você falou de lembrar uma música internacional, eu lembrei de uma música que eu estou aprendendo a tocar. Como que chama? É uma música bem fácil até. Como é que chama? Velha Infância, com certeza você conhece. Velha Infância, dos tribalistas. Linda música. Você é assim, um sonho para mim. Não é essa? Essa que eu tô... Linda música. Vamos continuar? Página 50, bora. Então, estou aqui na página 50, ó. Quando comparamos as duas imagens, podemos encontrar semelhanças que nos levam a concluir que o evento representado na Serra da Capivara é provavelmente o retrato de alguma manifestação de dança e que as pessoas estão se movimentando em grupo. Além das pinturas rupestres lá da Serra da Capivara, nesse mesmo local, foi encontrada uma flauta indígena de madeira, com cerca de 1.400 anos, o que nos ajuda a concluir que a música era praticada aqui muito antes da chegada dos portugueses. Então, tinha música na pré-história brasileira, sim. Além da flauta, encontrada entre as pinturas descobertas em rochas históricas na Serra da Capivara. Ai, meu Deus, eu fechei o material. Deixa eu abrir de novo. Além da flauta, entre as pinturas descobertas em rochas pré-históricas na Serra da Capivara, há algumas que sugerem danças lideradas por pessoas carregando instrumentos de sopro e de percussão, como chocalhos de mão, que se assemelham aos conhecidos maracás, utilizados pelos povos indígenas. Vejam um exemplo desses instrumentos a seguir. Esses são maracás indígenas. Estão vendo? Isso aqui é feito de uma cabaça, aqui dentro eles podiam colocar pedras ou sementes, né? E produzir um instrumento de percussão. Aqui ele está bonito, né? Está arrumadinho, ornamentado. Tudo que vimos até agora nos mostra que nossa história musical é muito mais antiga do que pensamos, além de ser também bastante rica, certo? Então, olha só, nós analisamos algumas evidências até agora de que havia música na pré-história brasileira. Mas também havia música entre os indígenas mais próximos à chegada dos portugueses. Agora nós vamos falar de musicalidade indígena. Lara, perdão. Laís é a mãe, né, Lara? Vamos lá, musicalidade indígena. Vamos ler? Não estou te ouvindo, amor. Página... o áudio dela não tá funcionando. Tá bom, então vamos de Carol Mortian. A Carol Mortian vai ler esse trecho aqui para mim. Ó. Musicalidade indígena, Carol, está destacado aqui para você. Tá bom. Quando os portugueses chegaram aqui, muito tempo depois que os povos pré-históricos habitaram o Brasil, encontraram uma população que era composta de centenas de tribos e etnias indígenas. Sabemos desde esse primeiro contato que os indígenas encontrados já gostavam de música. Pero Vaz de Caminha, responsável por descrever as primeiras impressões sobre o Brasil, escreveu uma carta para o rei de Portugal, contando que via muitos indígenas dançando. Além disso, Caminha também descreveu alguns instrumentos sonoros utilizados por eles. Isso, então olha só. Quem primeiro testemunhou a existência dos indígenas brasileiros via carta foi Pero Vaz de Caminha. Ele veio com Pedro Álvares Cabral, observou e escreveu para o rei de Portugal. E ele colocou ali as primeiras impressões dele, o que ele tinha observado. E ele via muitos indígenas dançando. Se tem gente dançando, o que tem tocando? Música. Música, claro. Hoje em dia, nós sabemos que as tribos brasileiras criavam instrumentos musicais. Então,
E ainda criam, né? Tem instrumentos que eles fazem que são particulares da cultura deles. Então, a gente vai conhecer em categorias quais são esses instrumentos. Tem imagem aqui para ilustrar, na página 51, e nós temos a definição com texto. Então, olha só, deixa eu escolher aqui alguém do Brasil para ler. João Gabriel, lê para mim o que são idiofones. Não é um telefone idiota, é outra coisa. O que é um idiofone, João Gabriel? Instrumentos que vibram para produzir sons são exemplos desses instrumentos recos e maracanas. Maracás. E maracás. Reco é feito de uma madeirinha em que se cria alguns dentes esculpidos assim, daí se passa um palitinho parecido com Eu já vi isso. E ele faz um som de reco, não é? Reco. Ele fez com um negócio quente na madeira, ele foi passando. Isso. E aqui tem um exemplo de maracá. Agora, membramofones. Eu vou pedir para a Luísa ler o que é membramofone para mim. Instrumento de percussão com os tambores que são cobertos com uma membrana ou pele de algum animal, na parte em que o batuque é feito. Isso. A gente tem aqui um tambor. Então, eles fazem uma estrutura de madeira, esticam ali uma membrana ou pele de algum animal e batem com algum outro instrumento. O tambor está aqui também. E agora eu quero saber o que são aerofones. Aerofones é um telefone que voa? Não, não é. Então, eu vou pedir aqui para Laura. Lauritia, o que são aerofones? Instrumentos que emitem som por causa da entrada de ar, devido ao sopro ou movimentação do espaço. Dentro dessa categoria estão flautas, trombetas e apito. Isso. Então, aqui a gente tem flauta, trombeta e apito, que precisa ser soprado, né? E a movimentação do ar dentro desse instrumento produz o som. Isso é um aerofone. Tá bom? Eu sei que quem faz aula de música geralmente tem contato com vários instrumentos, né? Num processo chamado musicalização. Quem que faz aula de música aqui, além do Henrique? Eu. Você faz? Elisa faz no mesmo lugar que eu. Toda vez eu encontro ela lá. Ela faz de piano. Elisa, qual é o instrumento que você aprende? Piano. Piano. Os professores de música te apresentaram alguns outros instrumentos? Não? Então, antes eu fazia violão. Então, mas lá no ambiente tem outros instrumentos? Esse aqui é um reco-reco, esse aqui é um pandeiro, esse aqui... Você conhece algum além do piano? Uhum. Conhece, Henrique? Conheço. Lá tinha... qual que é o nome daquilo que faz assim? Berimbau? Tipo... Saxofone? Acordeão. Isso. Acordeão, tinha bateria, violão. Eu sei um que ninguém vai lembrar, por causa de uma música chamada Da Galinha Pintadinha, que eu passo bem o nome dela. No Loja do Mestre Andrade. Sim, Loja do Mestre Andrade. Tem rabecão, entendi. Tem um monte de Eu comecei a rir, literalmente. Eu uso essa música com os pequenininhos. Agora vamos prestar atenção aqui, ó. Eu ainda não vejo a câmera da Clara, do João Pedro Damasceno, da Isadora, do Ricardo, do Murilo Donaia. Eu não estou vendo vocês. Eu não sei se vocês estão aí. Ricardo não tem. Então, quer ver? Ricardo, você está aí? Responde, Copro. Estou aqui. Ótimo. João Pedro, ouve um pouquinho. João Pedro Damasceno, você está aí? João Pedro Damasceno, você está aí? A Clara, eu sei que está, que abriu a câmera agora. João Pedro Damasceno. João Pedro. Tem gente que não tem microfone. Às vezes. Mas... Vamos lá. Bom, isso tudo existia antes da chegada de Cabral no Brasil. Claro que vieram os portugueses e trouxeram de lá os seus instrumentos, seu jeito de fazer música. É sobre isso que a gente vai falar agora. Está aqui, ó. Música no tempo da colônia.
quando o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses. Diz assim o nosso texto: nos tempos da colônia, antes da vinda da família real para o Brasil, que ocorreu em 1808, quer dizer, mais de 300 anos depois da chegada de Cabral, a música se desenvolveu de maneira diferente em cada região do país. Quando os colonizadores chegaram, especialmente os jesuítas, eles aproveitaram essa relação que os índios tinham com a cultura para catequizá-los. A partir de então, cada vez mais a cultura indígena e a europeia foram se misturando. Fala, Henrique. É que eu ia perguntar, tipo, você já não deu a hora? É 11h25, né? Nossa aula é até Agora é 10h. 11h19. São 11h19, nossa aula vai até 11h25. Eu achava que era 11h15, então deixa. Há poucas evidências e registros históricos da música produzida nesse período, mas sabemos que os portugueses trouxeram para o Brasil os seus instrumentos e o seu gosto musical. Nessa época, havia muita música religiosa e músicas que acompanhavam as danças populares. Foram nas cidades próximas à Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto, em Minas Gerais, que as músicas foram registradas e trabalhadas mais intensamente. Era um período de grande desenvolvimento dessas cidades e muitos músicos acabaram migrando para lá ao longo do século XVIII. Os primeiros músicos e compositores nascidos no Brasil começavam a ser reconhecidos, no entanto. No entanto, a música produzida por eles ainda possuía bastante influência europeia. Entre os músicos desse período, nós podemos destacar o padre José Maurício Nunes e José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Olha só o padre José Maurício Nunes aqui, que era músico. Onde é que se produzia muita música no Brasil depois da chegada dos portugueses? Sabendo que eles trouxeram lá o seu gosto musical. Num lugar chamado Vila Rica, que hoje é conhecido como Ouro Preto. Por quê? Porque era um lugar de gente rica, que era um lugar de extração de ouro. Foi um lugar em que muitos artistas trabalharam, tanto construindo igrejas, quanto produzindo esculturas e pinturas, inclusive música. Certo? É certo que esse jeito de produzir música não era muito brasileiro. Tinha uma misturinha, mas ele trazia muita influência da Europa. Certo? Então é isso que a gente tem que pensar. Que nesse período, a música ficou, apesar das misturas, ela ainda tinha um jeito europeu. E era muito religiosa. Ou era para festa popular, ou era para a igreja. Tanto é que esse compositor que nós citamos era padre. Tá bom? Então, olha só que interessante. Hoje a gente falou da música na pré-história brasileira, da música indígena e da música do Brasil colônia. Na próxima semana, nós vamos continuar falando dos sons africanos, que são também uma grande influência para a nossa cultura. Tá bom? Até a 13h, tanto a gravação dessa aula quanto as instruções para atividades estarão no grupo de aprendizagem de vocês. Ok? Tá. Muito obrigado. Joga beijo para a gente encerrar. Tá bom? Beijo. Logo a gente tá junto de novo. Beijão. Beijo à distância por áudio.